Graça e paz, irmãos. Quantos estão felizes? Glória a Deus. Que presença é essa, né, irmãos? Que glória, que bênção. Como é bom, né, estarmos juntos na casa de Deus. Sem delongas, eu convido você a pegar a sua Bíblia para juntos a gente fazer a nossa declaração de fé. Deus tem uma palavra hoje para nós. Você crê? Aleluia! Porque nós cremos na palavra de Deus. Não é palavra de homens, não é pensamento humano, não é qualquer conselho, mas é a palavra de Deus, eterna, né, infalível, mais atual do que o jornal de amanhã. Vamos juntos declarar a palavra de Deus, amém? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia. Pai, nós já te agradecemos pela tua presença manifesta nesse local. Nós já te agradecemos, ó Pai, pelo que o Senhor fez e queremos te agradecer pelo que o Senhor vai fazer em nosso meio. A nossa oração neste momento é para que o Senhor possa fazer cessar as inquietações do nosso coração, para que possamos ouvir, ó Pai, a tua palavra, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, que nesse momento o nosso coração possa ser achado como uma terra sedenta, pronta para receber da semente do Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Nós não queremos, ó Pai, ficar preso a um esboço, mas queremos, ó Pai, fluir naquilo que o Senhor tem para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, fique à vontade. Eu gostaria que a comunicação colocasse para nós o fundinho. Gosto muito. Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma mensagem que foi ministrada ao meu coração na semana passada, onde eu tive a oportunidade de ministrar esta palavra na conferência de geração, cujo tema é Geração Escolhida, lá em Três Corações. E essa palavra ministrou muito ao meu coração. E eu tenho certeza que ela vai falar ao seu coração nesta noite. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de gerações. Nosso Deus, Ele é um Deus, né, que tem uma geração escolhida. E o tema da nossa mensagem nessa noite é Geração Escolhida. E antes de nós abrirmos a Bíblia para ir para o texto base, eu quero te convidar a refletir comigo. Eu gosto sempre de, antes de iniciar a mensagem, trazer, né, alguma história dos heróis da fé que tem alguma conexão com a mensagem, mas hoje vai ser diferente. Por quê? Porque eu quero te convidar a refletir sobre algo que aconteceu recentemente. Quantos aqui se lembram do avivamento que houve na faculdade, na Universidade de Asbury, em Kentucky? Alguém lembra? Isso foi em 2023. Ali foi um avivamento que durou alguns dias. E eu confesso que naquela época eu não me envolvi, eu fiquei um pouco assim, um pouco aquém, para não ter alguma opinião embasada, porque a gente não sabia ao certo ainda, né, se de fato era um mover de Deus ou não. E aí eu deixei esse episódio passar para que depois eu fosse analisar, né? E é muito interessante o que houve lá, porque imagina só você, imagine que o que será que aconteceria
quando uma geração inteira se volta de verdade para Deus? O que você acha que aconteceria, né, quando jovens, famílias, homens e mulheres se voltam para Deus, parando tudo, absolutamente tudo, não se preocupando com horas, com relógio, com seus afazeres, mas simplesmente intencionais em buscar a face de Deus, sem preocupações, sem distrações, com apenas um desejo: buscar ao Senhor de todo o seu coração, buscar conhecer ao Senhor, amar ao Senhor, se render ao Senhor completamente. O que você acha que Deus faria se encontrasse uma geração assim? Eu não tenho dúvida de que a presença manifesta de Deus, porque há uma diferença entre a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. A onipresença de Deus é Deus estar em todos os lugares, mas a presença manifesta de Deus, nós acabamos de sentir, né, a glória de Deus quando é manifesta, algo diferente acontece. E eu tenho certeza que quando Deus encontra um povo assim, Deus derrama uma vez mais do seu avivamento, da sua graça. E no mês de fevereiro de 2023, algo recente, algo chamou a atenção não apenas da faculdade, mas do mundo inteiro. Em uma pequena cidade no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, um culto que era para ser mais um culto, mais uma quarta-feira. Eu não sei se você sabe, mas nessa universidade havia cultos todas as quarta-feiras. Isso é maravilhoso, hein? Saber que em uma faculdade, todas as quartas-feiras tinha ali alunos sedentos para adorar ao Senhor. Porque nos dias em que nós vivemos hoje, sabemos bem que você encontra tudo na faculdade, menos Deus. Você pode encontrar todas as ideologias, menos, né, o evangelho. É claro que Deus tem nas faculdades ali homens e mulheres missionários que estão ali para pregar o evangelho, mas pensando no conceito da faculdade, na ideologia das faculdades hoje, você encontra tudo, menos Deus. E nesse culto na faculdade, sem artistas, sem grandes pregadores, sem marketing, sem holofotes, um grupo de alunos decidiu não ir embora. Um grupo de alunos decidiram ficar, orando, adorando, confessando pecados, buscando a Deus. E aquilo que deveria ser um culto de alguns minutos, os minutos se tornaram horas, horas se tornaram dias, e foram 16 dias de cultos ininterruptos, na onde pessoas de todo lugar do mundo viajaram para lá. Filas enormes se formaram para entrar na faculdade, para adorar ao Senhor com aqueles jovens. Ali houve arrependimento, reconciliação, lágrimas, confissões de pecado, rendição. Mas o que mais me chamou a atenção enquanto eu estava estudando sobre isso, é que não foi a primeira vez que isso aconteceu lá. Pasmem, não foi a primeira vez que isso aconteceu naquela faculdade. Em 1905 houve um avivamento lá. Em 1950 houve outro avivamento. Em 1970 houve um avivamento. Em 92, em 2006 e em 2023 também houve esse avivamento na faculdade. Deus ainda procura corações sedentos, que não precisa de palcos, mas somente de rendição. A pergunta para nós é: será que o que houve lá é sobre um lugar? É sobre um edifício? É sobre uma cidade? Ou será que Deus sempre responde a uma geração que escolhe não se conformar? A uma geração que entende quem é e qual é o seu chamado na história. Eu não sei se você sabe, mas essa faculdade foi fundada por um pastor metodista, seguidor de John Wesley. John Wesley, né, um grande reformador, autor da frase: se o seu coração é igual ao meu, dê-me a mão e meu irmão será. Esse homem fundou essa faculdade em 1890, cujo lema da faculdade é santidade ao Senhor.
E dentro da faculdade, os alunos estão, de tempos em tempos, orando ao Senhor, buscando entender o que o Espírito Santo quer fazer nesse tempo. Por isso, o que aconteceu lá, não é algo que esporadicamente acontece. É raro, mas sempre acontece, né? É algo que os alunos buscam de tempo em tempo, buscar a face do Senhor e buscar entender o que o Espírito Santo quer fazer nesse tempo e entender aquilo que Deus quer operar nessa geração. E aí a pergunta para nós é: e nós? O que essa geração está disposta a fazer por aquilo em que acredita? Qual é o nosso propósito? Quem nós estamos ouvindo? Por quê? Porque o legado que uma geração escolhe construir será o orgulho ou será o peso das próximas gerações. O que nós decidirmos construir agora será o orgulho ou será o peso das próximas gerações. E se isso é verdade, eu quero te convidar a refletir comigo nessa noite. O que nós estamos construindo? O que nós estamos transferindo? O que Deus espera de nós? Porque eu não sei quanto a você, mas se eu e você pararmos para verificar e trazer um diagnóstico atual, o cenário em que nós encontramos hoje nas gerações é crise de identidade, sim ou não? Confusão de valores, sim ou não? Gerações que não se entendem, sim ou não? E há uma desconexão com a glória de Deus. Por isso, o tema da nossa ministração nessa noite é uma geração escolhida. Porque antes de nós falarmos de impacto, de missão, de influência, nós precisamos entender o que a palavra de Deus espera de nós como geração. Baseado nesse entendimento, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em Salmos. E a pregação de hoje é temática, irmão. Então mantenha a sua Bíblia aberta que nós vamos ler alguns versículos. Não vou expor Salmos 145, mas eu quero trazer aqui um versículo. Salmos, capítulo de número 145, verso de número 4. Salmos 145. Verso de número 4. Diz assim a palavra de Deus: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Somente esse texto. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Eu quero te convidar nessa noite a refletir comigo sobre 3 pontos. Se Deus me permitir falar sobre esses 3 pontos. Primeiro ponto, o chamado é geracional. O segundo ponto, uma geração escolhida. E o terceiro ponto, vivendo para a glória de Deus. Primeiro, o chamado é geracional. Segundo, geração escolhida. E terceiro, vivendo para a glória de Deus. O chamado é geracional, irmão. O texto que nós acabamos de ler, os Salmos de número 145, verso 4, ele é um cântico de Davi que está exaltando a grandeza e a bondade de Deus. E aqui Davi mostra o conhecimento de Deus. E esse conhecimento não pode morrer em uma geração. Cada geração tem a responsabilidade de transmitir à próxima geração o conhecimento, os feitos e a glória do Senhor. John Stott, um dos pais dos teólogos, ele diz: olha, a fé cristã é, por essência,
uma tradição que precisa ser transmitida. Cada geração é chamada a ouvir, a viver e a repassar as maravilhas de Deus, não por mera repetição, mas por um testemunho vivo. Nós temos embasamento bíblico para isso, sim. Salmos capítulo 78, verso 4 e 7, eu vou ler aqui, e se você quiser, você tome nota. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Se a geração atual se cala, uma geração inteira cresce sem conhecer a Deus. Se a geração atual se calar, uma geração inteira cresce sem conhecer a Deus. Um dos textos mais importantes do Antigo Testamento, que fundamentou o povo de Israel, né? Porque Deus amou a Jacó, mudou o nome de Jacó para Israel, e de Israel nasceu um povo. E Deus amou esse povo, que fez desse povo o seu povo. Em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 9 diz: estas palavras de Deus, que hoje lhe ordeno, estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. É nossa responsabilidade passar para cada geração os feitos, os conhecimentos, a glória de Deus e tudo o que Ele fez através do seu povo. Por quê? Porque isso fala de intencionalidade. Isso fala que é nossa responsabilidade. Nós não podemos terceirizar para a igreja, para a escola, porque isso fala de um estilo de vida, aonde a palavra de Deus molda a nossa casa, molda a nossa mente, molda o nosso futuro. Portanto, não é responsabilidade do Kids discipular os nossos filhos. Não é responsabilidade da escola discipular os nossos filhos. É nossa responsabilidade, como pai e como mãe, discipular os nossos filhos e ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Porque não se engane, não existe vácuo. Se você não discipula, a internet está discipulando, o TikTok está discipulando, o Instagram está discipulando, e todas essas coisas mais que você bem sabe, está discipulando. Ou você é discipulado pela palavra de Deus, por homens e mulheres que amam a palavra e que vivem em intencionalidade em discipular, né, a sua casa, os seus filhos. Se você não está discipulando, tenha certeza, o seu filho está sendo discipulado pelo inimigo das nossas almas. Porque a Bíblia nos ensina esse princípio poderoso. Por quê? Porque se nós falharmos ou negligenciarmos, as consequências são terríveis para nós. Tim Keller diz: se a próxima geração falhar em conhecer as grandezas de Deus, a falha não será deles, será nossa. Se as próximas gerações falharem em conhecer a Deus e as suas grandezas, essa falha não será deles, será nossa. Olha a responsabilidade que está sobre nós. E aqui eu vou citar apenas alguns exemplos bíblicos, talvez de exemplos negativos de quando uma geração falha. Juízes, capítulo 2, verso 10 e 11 diz: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, e nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Esse texto está dentro de um contexto após a morte de Josué,
O homem que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué e os líderes da geração anterior, uma nova geração surgiu que não foi ensinada sobre a história de Israel e as maravilhas que Deus havia feito para eles. Consequência, uma geração inteira se perdeu espiritualmente. A apostasia tomou conta dessa geração. O povo passou a servir outros deuses. Por quê? Porque não ouviram falar sobre Deus e nem sobre as suas obras. E aqui um segundo exemplo, rápido. Rei Ezequias. Rei Ezequias, a Bíblia diz que esse homem foi um homem reto perante Deus. Foi um homem que restaurou os altares ao Senhor, restaurou os templos de adoração ao Senhor, conduziu o povo em adoração ao Senhor. Ele foi um homem temente ao Senhor. Rei Ezequias. Esse homem, Deus livrou ele contra o rei Senaqueribe, aonde ele reuniu o povo, jejuou, orou ao Senhor e nem travou a batalha. Deus deu a vitória ao seu povo. Agora note, esse homem, diz a Bíblia que o profeta Isaías chega em sua casa e diz assim para ele: olha, rei, coloca a tua casa em ordem, que certamente morrerás e não viverás. A Bíblia diz que esse homem vira o rosto para a parede e chora ao Senhor, e ora ao Senhor, clamando ao Senhor, né? Deus, por esse tempo eu vivi perante ao Senhor e tal. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração do rei Ezequias, e antes mesmo de Isaías sair de perto dele, Deus manda Isaías voltar e falar para ele: olha, Deus manda te dizer que vai te acrescentar mais 15 anos de vida. E de fato, esse homem teve mais 15 anos de vida. Porém, a Bíblia vai dizer que quando o profeta Isaías anuncia que por causa... O profeta Isaías anuncia que por conta do orgulho do rei de Israel, o rei Ezequias, esse rei, ele tinha acabado de receber do Senhor mais 15 anos de vida. Passou algum tempo, ele mostrou aos babilônios as grandes riquezas que ele tinha no seu templo. E a Bíblia diz que isso foi orgulho e vaidade do seu coração. Por conta disso, a Bíblia diz que consequências graves veio sobre ele. A Bíblia diz que o rei Isaías, o profeta Isaías diz: olha, os seus descendentes, a sua geração será levada como cativo, serão escravos. E a Bíblia diz que esse rei pergunta para o profeta Isaías: haverá paz e segurança enquanto eu viver? Isaías capítulo 39, verso 8. Isaías diz: olha, enquanto você viver, haverá paz sim, mas as próximas gerações sofrerá as consequências da sua desobediência. A Bíblia então diz que mesmo um rei que amou a Deus, um rei que andou reto nos caminhos do Senhor, esse homem não se preocupou com a próxima geração. Por quê? Porque nesse tempo em que Deus acrescentou a ele mais 15 anos de vida, a Bíblia diz que nasce seu filho Manassés. E Manassés foi um dos reis de Israel, assumiu o trono com 12 anos. Quantos aqui já leram a história do rei Manassés? A Bíblia diz que ele foi o pior rei de Israel. Mas quando eu falo pior rei de Israel, eu estou sendo bem bondoso no que eu estou falando. Eu estou falando de um homem que a Bíblia diz que enquanto ele era rei de Israel, todos os dias ele mandava sacrificar alguém a Baal. Ele era agoureiro, necromante, consultava outros deuses, ao ponto de mandar sacrificar os filhos do seu próprio povo para ser queimado a Baal. Não somente isso, esse homem mandou queimar seus filhos a Baal. Foi o pior
rei de Israel. O mais terrível mesmo. Estou falando de um homem que conduziu o povo ao paganismo, conduziu o povo à idolatria, porque seu pai não se preocupou com as próximas gerações. Ezequias se preocupou apenas com seu próprio tempo, porque a pergunta dele é: no meu tempo haverá paz e segurança? Isaías disse: vai ter. E ele disse: então boa é essa palavra. Ou seja, os meus filhos, os filhos dos meus filhos, que se lasquem. Por isso o povo padeceu, né, nas mãos do rei Manassés. Mas aprove a Deus que no dia em que Manassés foi cativo, ele se arrependeu, buscou ao Senhor, Deus de seu pai, e houve misericórdia, houve perdão para esse homem. A grande verdade é: o sucesso de uma geração não garante o sucesso da próxima geração. Sabe aquela velha história, né? Filho de crente, crente é. Filho de peixe, peixinho é. Não é bem assim não, irmão. O sucesso de uma geração não garante o sucesso da próxima geração. Se não houver discipulado, se não houver intencionalidade, se não houver transmissão daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nós podemos falhar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Por isso nós temos exemplos bíblicos, que o chamado ele é geracional, é o primeiro ponto, né? Malaquias capítulo 4, verso 6 diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus começa o avivamento familiar pelos pais, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e depois dos filhos aos pais. Por isso a mensagem de hoje, ela é do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, passando por cada geração. Para cada geração há uma responsabilidade para nós. Mas o texto deixa claro: primeiro o coração dos pais aos filhos. Por quê? Porque os pais que dão direção, os pais que dão destino. É nossa responsabilidade capacitar os nossos filhos. Isso é um chamado claro para a responsabilidade geracional. A grande pergunta para nós é: antes de corrigirmos essa geração, antes de julgarmos essa geração, a pergunta para nós é: o que nós estamos fazendo para servir essa geração? Eu não sei quanto a você, irmãos, mas eu sou da geração, salvo engano, geração Z. Eu sou de 90 para frente, então eu já nem lembro mais. Mas a pergunta é: quando nós ouvimos as queixas dos jovens, dos adolescentes, daqueles que são mais novos que nós, a gente fala assim: nossa, que geração Nutella, hein? Meu tempo não era assim não. Mas que geração mais, né? Não quer trabalhar, não quer nada com nada. Sim ou não? E quanto mais velho ainda, mais a gente pensa assim. Mas a pergunta para nós é: ao invés de julgar essa geração, ao invés de reclamar dessa geração, ao invés de apontar o dedo para esta geração, Deus pergunta para nós: o que nós estamos fazendo para servir essa geração? Para alcançar o coração dessa geração, para entender os anseios dessa geração. Quais são os ambientes que nós estamos criando para essa geração? Porque o nosso Deus, ele é um Deus de geração. A Bíblia diz: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. A falha de Ezequias gerou Manassés. A Bíblia diz que Samuel, profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Samuel, levantado por Deus, a Bíblia diz que ele não preparou seus filhos para ficar no seu lugar. Olha só como isso é impactante. Quando o profeta Samuel estava prestes a morrer, o povo chega nele e fala assim: olha, é o seguinte, você já vai morrer, cara. Quem que vai ficar no seu lugar? Porque os seus filhos não vão ficar. Não são como você. E aí a Bíblia diz que o povo pede para que levante um rei. E aí que levanta Saul. Ou seja, mesmo Samuel amando a Deus,
ele não gerou filhos na fé. Porque não basta viver um avivamento pessoal, nós precisamos gerar continuidade. O chamado é geracional. Por isso, a pergunta não é só o quanto nós amamos a Deus, mas o quanto os nossos filhos, os nossos discípulos, a próxima geração, conhecem Deus através de nós, né? Pastor Farley Labatut, um grande pastor também, em uma de suas mensagens, onde ele ensina sobre a cultura da glória, ele diz que ambientes carregados da presença de Deus, ambientes carregados da glória e da presença de Deus, geram transformação nas gerações. Porque torna a dizer, assim como a presença de Deus manifesta é diferente da onipresença de Deus, nós precisamos entender que uma geração que vê a glória, uma geração que carrega a glória, é uma geração que transmite a glória. E aqui eu quero abrir um breve parênteses que eu acho muito impactante. Eu gostaria que você pensasse, quantos de nós já fomos profundamente impactados por pessoas que criaram ambientes de glória na nossa vida? Quantos aqui de nós? Eu quero que você traga à memória, eu vou citar aqui um pequeno exemplo. Quando eu retornei para Cristo, eu lembro que eu nasci num berço evangélico, né? Na minha casa, meus pais serviam ao Senhor, então culto familiar era algo que eu contemplava sempre, e era assim maravilhoso, né? O mover de Deus. Na minha juventude eu me afastei dos caminhos do Senhor, e quando eu voltei para a igreja, quando eu voltei para Cristo, em 2009, eu lembro que uma das primeiras coisas que os jovens fizeram foi uma caravana para Barretos, para a gravação do DVD do Diante do Trono. Isso em 2010, irmãos. Alguém foi? 2010. Eu não lembro nem o nome mais, porque cabeça minha. Aleluia. O DVD Aleluia. Nossa, foi maravilhoso. Pensa em jovens tudo num ônibus, cheio de Deus, querendo buscar ao Senhor, e aquela gravação, as músicas. Quantos não foram impactados aqui pelo Diante do Trono? Eu não sei quanto a você, mas na minha conversão foi algo assim, muito impactante. E na minha conversão também, o meu pai na fé, o meu discipulador, me levou para Cristo. Durante um bom tempo, eu nem sei quantos dias, nem quantas semanas, todos os dias antes de ir ao culto, 1 hora antes de começar o culto, ele estava lá em casa. Para não ter desculpa para falar assim, não vai para o culto. Não, que isso, eu já estou aqui, você pode tomar banho sossegado, pode ficar tranquilo, eu vou te aguardar aqui, a gente vai para o culto junto. Morava lá no São Geraldo, irmãos. Esse homem que vos fala aqui, morava no São Geraldo, tinha uma vida perdida, longe dos caminhos do Senhor. Aprove ao Senhor levantar esse jovem na minha vida, e todos os dias ele estava lá em casa para me levar para a igreja. E outra coisa, um cara evangelista, quando a gente caminha com essas pessoas, a gente pega esse fogo também, né? Já levava uns panfletos e falava assim, a gente vai orar, e Deus só vai enviar pessoas no nosso caminho que precisam ser alcançadas. Pegava os panfletos, orava e subia. Meu irmão, era só aqueles que estavam à beira da morte mesmo ali, que ouviam a palavra. Tanto é que num desses cultos, oração de jovens, a gente cheio da presença de Deus, descendo embora, eu e ele, para vir embora para o São Geraldo a pé, né? No meio do caminho encontramos um homem lá que estava assim, né? Começamos a orar para ele, e naquele momento Deus me deu assim uma palavra assim profética. Falei, olha, eu não sei o que você está vendo, mas Deus fala que você já pensou em tirar a própria vida, mas Deus quer transformar a sua vida. Naquele momento o cara tira um revólver do bolso ali, ó. Rapaz, você não me conhece, mas hoje eu ia dar cabo na minha vida. Eu falei, meu Deus do céu. Tinha 19 anos. E aí a gente desceu junto, fizemos ele jogar a arma no rio Mandu, algo assim. Fizemos não, o Espírito Santo fez, né?
Mas isso fica na minha memória, por quê? Porque esses homens e mulheres que marcaram a nossa vida, eles carregavam a glória de Deus ao ponto de nós sermos transformados. A pergunta é, você tem na sua lembrança esses homens? E aí você pode pensar também em Billy Graham, em momentos que você foi marcado pela presença de Deus, pela glória de Deus, porque de fato, você foi impactado por isso. Quantas pessoas proporcionaram para nós um ambiente de glória onde você sentiu que Deus estava te chamando, você sabia que Deus tinha algo na sua vida, alguém que te marcou, que você sabe que naquele momento Deus te encontrou. Nós precisamos ser essas pessoas na vida de outras pessoas. Nós precisamos carregar a glória de Deus. Nós precisamos ser a resposta para essa geração. Nós precisamos ser instrumentos para essa geração. Nós precisamos criar esse ambiente de glória, porque nós seremos aqueles que vamos capacitar essa próxima geração, queremos marcar essa próxima geração, queremos incendiar essa próxima geração, para que de fato eles passem por nós, mas se lembrem de nós, se lembrem que nesse tempo andou nessa terra homens e mulheres cheios de Deus, apaixonados por Deus, a ponto de fazer discípulos, simplesmente a ponto de cumprir o ide por todo mundo, fazei discípulos. Porque se nós não discipularmos, o mundo discipulará. Se nós não fizermos isso, o mundo irá fazer. Por isso, o apóstolo Pedro diz, em sua primeira carta, no capítulo 2, vocês, porém, são povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem proclamar as obras maravilhosas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo escolhido, irmão, é justamente a geração escolhida, nação santa, separada. A nossa identidade, irmão, não é o que o mundo diz. Nós somos geração eleita. Efésios capítulo 1 diz: antes mesmo de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nos predestinou para si, para nos adotar como filhos. Irmãos, o mundo diz para essa geração, olha, você precisa se descobrir, você precisa se abrir, se reinventar, você precisa se assumir, e aí você entende o que eu estou falando, porque aquilo que você sente, você é, aquilo que queima no seu coração, você é. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, porque a nossa identidade, ela não é conquistada, a nossa identidade, ela é recebida, a nossa identidade, ela é derivada. A nossa identidade não depende dos nossos sentimentos, porque o Evangelho é andar pelo que crê, convivendo com aquilo que sente, segundo o pastor David Ricker. O Evangelho é viver pelo que crê, enquanto convive com aquilo que sente. Por isso a nossa identidade, ela é derivada, não é construída, ela é recebida e não é conquistada. Nós não somos os nossos traumas, não é a nossa identidade, né? A nossa identidade não é definida pelos nossos traumas, pelos nossos fracassos, pelos nossos desejos. A nossa identidade é definida pela palavra de Deus e o que Deus diz que nós somos. E nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e separada por Deus, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E a Bíblia, quando nos chama de sacerdotes real, e todos nós somos sacerdotes.
No Antigo Testamento havia profeta, sacerdote e rei, né? Apenas alguns eram separados para ser sacerdotes. Na nova aliança, todos nós vivemos o sacerdócio de todos os santos. E os sacerdotes tinham duas funções no Antigo Testamento: apresentar Deus ao povo e apresentar o povo a Deus. Duas funções: apresentar Deus ao povo e apresentar o povo a Deus. Por isso nós somos sacerdotes. É nossa missão, é nossa responsabilidade apresentar Deus ao povo e o povo a Deus. Porque onde há sacerdotes, há ambiente de glória. Aonde há sacerdotes, não carregam apenas palavras, mas carregam a presença de Deus. E o povo de Deus é chamado para ser uma demonstração visível da presença de Deus no mundo. Francis Foulkes. Nós fomos chamados para carregar a presença de Deus aonde? Na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade. Por quê? Porque somos sacerdotes. A nossa casa precisa ser um ambiente de glória, né? O nosso templo precisa ser um ambiente de glória. Por quê? Porque essa geração está olhando para nós e perguntando: o que você carrega? O que nós carregamos? O que nós estamos construindo? Deus tenha misericórdia de mim. O tempo já se passa. Nós somos uma nação santa. E viver em santidade hoje, irmãos, se tornou um ato de rebeldia espiritual. Porque santo significa separado. Santo significa distinto, exclusivo para Deus. Nós somos chamados, sim, irmão, para ser diferente. Ser luz do mundo, sal nessa terra, luz em meio à escuridão. Enquanto o mundo vive pelo que sente e vive uma crise de identidade, nós somos chamados para viver uma metanoia, porque a nossa identidade é sólida, é firmada em Cristo Jesus. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não vos conformeis com este, isso mesmo, todo mundo falou junto, mundo. Não vos conformeis com este mundo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O mundo pode gritar: você é o que você sente. Mas o Evangelho responde: você é quem Deus diz que você é. E você é uma geração eleita. Viver em santidade, ser uma geração, né, que responde àquilo que Deus quer fazer nesse tempo, é não seguir a pressão da cultura, é não seguir a pressão desse mundo. Porque nós bem sabemos o que é estar numa faculdade, nós bem sabemos o que é estar no trabalho e representar ali a glória de Deus, né? Manifestar ali a presença. Saber que você, eu e você não somos qualquer um, não somos ali para ser mais do mesmo. Nós somos luz do mundo. Portanto, a santidade, irmão, não é viver isolado, é viver no mundo, sem ser moldado pelo mundo. É refletir nesse mundo a glória de Deus. Porque chegará um tempo em que nós estaremos junto com o Pai. Aí, irmão, a glória dele vai incendiar, né, todos nós. Mas aqui nesse mundo nós fomos chamados para refletir a glória de Deus em um mundo caído, em um mundo depravado. E aqui estou caminhando para o último ponto. Somos chamados para viver para a glória de Deus. Falamos que o chamado é geracional. Falamos que somos uma geração escolhida. E o terceiro ponto para concluir: vivemos para a glória de Deus. Efésios capítulo 1, verso 11 e 12 diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor
da sua glória. Quando nós entendemos quem somos, que somos uma geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus, isso não é um fim em si mesmo. Isso não é para morrer em você. Você foi criado para viver para o louvor da glória de Deus. O evangelho começa em Deus e não no homem. Muitas vezes quando nós ouvimos aí um evangelho raso, o evangelho que se preocupa, com as vontades do homem, é justamente o evangelho que ganha o coração de muitos, porque diz: você é o ponto fraco de Deus. Quem não quer ouvir isso? Mas a grande verdade é que o evangelho não começa no homem. O evangelho começa em Deus e na sua glória. E todos nós fomos criados para a glória de Deus. Todos nós precisamos entender que fomos criados, salvos e chamados para um único e supremo propósito: viver para a glória de Deus. Deus não nos salvou apenas para nos livrar do inferno. Charles Spurgeon diz, que quando você entrega a sua vida para Deus simplesmente com medo de ir para o inferno, você não entendeu o evangelho. Porque viver para a glória de Deus é ter a nossa vida refletindo, revelando, manifestando quem Deus é para o mundo. Pastor Farley, ele diz: a cultura da glória é viver com a consciência de que fomos criados para carregar a presença de Deus. Que tudo na nossa vida, nosso trabalho, nossa família, nossos dons, nosso dinheiro, tudo existe para glorificar a Deus. John Piper diz: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. A W. Tozer diz: o fim supremo de todo ser humano é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Por isso, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais ou quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Apocalipse capítulo 4, verso 11 diz: digno é, Senhor, nosso Deus, de receber glória, honra, poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Deus é glorificado em Cristo, e Cristo em nós é a esperança da glória. Deus deseja manifestar Cristo em nós. João capítulo 1, verso 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Hebreus 1, verso 3 diz: Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Quando nós olhamos para Jesus, vemos a glória de Deus. Quando vivemos para Jesus, manifestamos a glória de Deus. Por isso, viver para a glória de Deus é manifestar o caráter de Cristo, é revelar Cristo em nós. Por isso, a nossa vida, irmão, não é o ponto fraco de Deus. Por isso, nós não somos o sol, onde tudo gira em torno de nós. Não, porque não é sobre você, é sobre Deus. Se você canta, cante para a glória de Deus. Se você prega, se você evangeliza, se você trabalha, qualquer coisa que você faça, na sua escola, na sua faculdade, nos negócios, nas redes sociais, seja um outdoor da glória de Deus. Vivamos para a glória de Deus. Quando o mundo olhar para você, não vê você, os seus talentos, sua estética, sua inteligência, porque quem vos fala aqui, irmão, já sofreu de gagueira severa na infância. Se prego hoje, prego pela misericórdia de Deus, porque aprove a Deus, me usar para pregar o evangelho, porque isso sempre ardeu no meu coração. Mas digo isso pela graça de Deus, porque Deus que chama e capacita. Se formos olhar para nós mesmos, nada temos,
nada sabemos, nada podemos fazer. Mas a glória, né? A graça de Deus nos capacita a viver para a glória de Deus. Fique de pé para parecer que está acabando. As horas já se vão. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos louvar ao Senhor. Eu quero que você entenda 3 coisas nessa noite, né? O chamado ele é geracional, é nossa responsabilidade. Qual é o nosso papel nesse tempo? Eu quero que você entenda que a sua identidade é de geração escolhida. Deus te chamou antes de você nascer, Ele já te conhecia. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus te chamou por profeta às nações. E Deus nos chama a viver para a glória de Deus. E entenda, a onipresença de Deus é diferente da presença manifesta de Deus. A Bíblia diz que quando Deus se manifestava ao povo de Israel, um animal não podia pisar no pé do monte que ele era morto. Deus se manifestava com relâmpagos, trovões, e o povo diz: fala tu, Moisés, com Deus, para que não morramos. Mas hoje nós estamos diante do Senhor, porque o véu se rasgou de alto a baixo. O sangue de Cristo Jesus nos faz ter paz com Deus. Somos justificados. Hoje podemos clamar: Abba, Pai. Hoje o que nos conduz não é um espírito, né, de covardia, mas sim um espírito de ousadia. Por isso feche os seus olhos e vamos adorar ao Senhor. Pai, nós queremos te adorar nessa noite. Nós queremos te agradecer pela tua presença manifesta, pela tua glória nesse local, pela tua glória em nós, através de nós e apesar de nós, vasos de barro que escondem dentro de nós um tesouro valioso. O Espírito Santo em nós nos conduz a fazer a tua vontade. O Espírito Santo em nós nos faz, ó Pai, nos arrepender de nossas obras mortas. O Espírito Santo em nós nos conduz ao arrependimento. Somente o teu Espírito Santo pode falar a cada coração nessa noite. Somente o teu Espírito Santo pode falar de maneira pessoal ao nosso coração. Vamos louvar ao Senhor. Queremos a tua presença, Deus. Sim, queremos a tua presença, Deus. Se você pode, glorifique aquele que vive, aquele que reina. Aleluia. Vamos cantar, eu vaguei, mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Se aproxime-se de Ele. Aleluia. Se encha dele. Continua a se encher dessa presença. Eu vaguei o mundo afora. O Espírito Santo está nesse lugar. Oh, aleluia. Sinta essa presença. Sinta essa presença. É a tua presença, Se encha dessa presença para suportar o dia mal. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho o Senhor é tudo. Só tem você. Só falta meu PC. O maior sucesso na nossa vida não é ser famoso. O maior sucesso
sucesso na nossa vida não é alcançar o nosso melhor status profissional, ter a conta sempre no azul, ser rico e abastado nessa terra e ser reconhecido nessa terra. O maior sucesso na nossa vida é quando os céus e terra olham para nós e nós refletimos a glória de Deus. Esse é o maior sucesso que um homem pode alcançar na sua vida. Portanto, a pergunta mais importante para nós, que nós devemos responder, não é o que nós queremos fazer na nossa vida, mas é como viver para o louvor da glória de Deus. Não é o que vai ser da minha vida, sabe? A nossa oração, para os nossos filhos: eu amo meu filho, mas eu quero que ele cumpra a vontade de Deus. Não é se ele vai ter um melhor emprego, sabe, ser rico. Eu quero que ele cumpra a vontade de Deus, porque se ele vive para a glória de Deus, não importa a situação, cumprirá o propósito para o qual foi chamado. Por isso, a rendição começa aqui e começa agora. Nesse momento, chega o momento, um dos momentos mais importantes da noite. É um momento em que nós precisamos reconhecer a palavra de Deus. Se a palavra de Deus achou morada no seu coração, se você entendeu que foi chamado, se você entendeu que foi escolhido, se você entendeu que é uma geração eleita, que a sua identidade está em Cristo Jesus, eu te pergunto: qual será a sua resposta nessa noite? Deus está levantando uma geração que vive para o louvor da sua glória, mas isso começa com arrependimento. Eu quero convidar, o melhor convite que você pode receber nessa noite: se você andou distantes do caminho do Senhor, assim como muitos de nós já andamos, ou se você ainda não teve o privilégio de entregar a sua vida ao Senhor, porque entenda, quem está perdido é você, não é Jesus. Quem precisa ser alcançado é você, não é Jesus. É o seu momento, é a sua oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor. Se essa palavra falou ao seu coração, se o Espírito Santo está falando ao seu coração, neste momento, nós queremos orar por você. Se o Espírito Santo está falando ao seu coração, levante a sua mão, porque nós, como igreja, queremos orar por você. Existe alguém em nosso meio que deseja entregar a sua vida, ou que deseja reatar os laços com o Senhor? Existe alguém em nosso meio? Temos alguém? Meu querido, Espírito Santo, Ele fala, Ele nos convence, Ele nos conduz. A palavra é para nós. Tem alguém aqui nessa noite que deseja fazer a melhor escolha da sua vida, ter a sua identidade firmada em Jesus? O Pai te chama nessa noite. Tem alguém que deseja entregar a sua vida? Nós queremos orar como igreja por você. Tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida, ou reatar os laços com o Senhor? Tem alguém? Levante a mão que nós queremos orar com você. Estamos em casa? Estamos em casa? Glória a Deus. Se você pode, aplauda ao Senhor, aleluias.